Você se considera uma pessoa jovem? Não necessariamente de idade, mas de espírito? Hoje nós iremos ver o que a Bíblia fala sobre isso e a importância de aproveitar intensamente cada fase da nossa vida. Então fique conosco, pois o seu programa de oração só está começando. E como é o nosso costume, todo o programa aqui, Adoração, nós sempre divulgamos algum material bom que você pode utilizar no seu estudo da Bíblia, seja um material digital ou físico. E nós temos aqui uma revista Esperança, uma revista nova, um lançamento desse mês agora, de outubro, e essa revista ela está muito interessante. É uma revista que vai te ajudar, com certeza, não só a você melhorar seu relacionamento com Deus, mas também cuidar da sua saúde, pois essa revista, a temática principal é a saúde, por isso que ela é chamada Máquina Humana. É uma revista feita por funcionários mesmo aqui da Novo Tempo, pessoas capacitadas e que vão trazer apoio em assuntos que são extremamente importantes. Então, para você pedir ela, é maneira muito fácil, você já está acostumado, mas eu vou repetir uma vez mais, caso você não saiba. Você tem o número de WhatsApp, que é 12 98244 4449, mais uma vez, 12 98244 4449, ou você pode também entrar no site novotempo.com/escola bíblica e escolher essa revista e pedir. É uma revista que com certeza irá ajudar muito no seu crescimento, tanto espiritual quanto físico. Se falando em questões espirituais e físicas, eu gostaria de perguntar se você é uma pessoa que gosta de praticar atividade física. E se você gosta de praticar exercício físico ou até correr, provavelmente você já ouviu falar na maratona, ou na São Silvestre, ou qualquer dessas corridas longas de rua. Essas corridas elas não são de hoje, elas são bem antigas, e nós temos várias dessas corridas que aconteciam já na época de Jesus. Então é por isso que nós temos ali em 1 Coríntios, quando Paulo está falando da nossa jornada espiritual, ele utiliza uma corrida para exemplificar. Já em 1 Coríntios, quando ele fala da nossa conquista, da conquista que nós temos para fazer, participar dessas corridas. Mas hoje existem milhares dessas corridas. E algum tempo atrás eu li algo que me chamou muita atenção. Pegaram pessoas que participaram das 3.000 corridas maratonas mais importantes do mundo e descobriram, conversando com elas, estudando um pouco, algumas coisas em comum. A primeira, em todas aquelas 3.000 corridas, a idade mais comum de pessoas participarem da maratona era 39 anos de idade. Depois foram ver a segunda idade mais comum, e não era nem 38 nem 40, mas 29. E a terceira, 49. Então foram conversar com essas pessoas para ver o motivo pela qual elas estavam correndo. E a resposta mais comum, disparadamente, foi autoaprovação. Na maioria das maratonas, a idade que as pessoas mais terminavam a corrida, de todo o público que participava, era com 40 anos. Então foram mais uma vez entrevistar essas pessoas com 40 anos. E descobriram que desse grupo, a maioria havia começado a correr aos 39 anos, que é exatamente o grupo com mais pessoas que corriam nas maratonas. Descobriram várias outras coisas interessantes nesse contexto. A primeira é que uma pessoa com 29 anos tinha 3 vezes mais chances de participar de uma maratona do que alguém com 28 anos. Alguém com 49 anos também tinha 3 vezes mais chances de participar do que qualquer outra idade entre 41 a 48 anos de idade. Existe, inexplicavelmente, uma alta quantidade de pessoas que correm com 59 anos também uma maratona. Você não tem muitas pessoas com 57, 58, mas muitas correndo com 59. E analisando essas informações, surgiu um termo técnico, que seria aproximadamente efeito da idade limite. Mas o que é interessante desse termo técnico,
que ele não é só para a corrida, ele se aplica em todas as outras áreas da nossa vida. Pessoas na casa dos 29, 39, 49, são mais propensas a, por exemplo, comprar um carro de luxo, a fazer uma cirurgia plástica, a procurar alguém para casar, a começar uma dieta, por exemplo, fazer alguma coisa pela primeira vez, um procedimento estético. Mas, por outro lado, pessoas com os 9 também são mais propensas a pedir demissão do trabalho, pegar depressão e, inclusive, até cometer suicídio. A conclusão foi que a ideia de que, quando nós estamos finalizando um ciclo, nós sentimos que estamos envelhecendo. E isso pode gerar profundas crises emocionais. E para a gente conseguir livrar dessas crises emocionais, nós então decidimos por grandes decisões. A verdade é que passar uma etapa da vida pode ser complicado. Ainda mais quando tem a ver com a juventude. Porque parece que tem algo que atrai o ser humano em querer ser jovem. É algo muito comum. E o que é interessante é que não é só pessoas que passaram dessa idade, mas pessoas também que não chegaram nessa idade ainda têm uma atração em querer ser jovem. Você pode ver se você na sua casa tem alguma criança, provavelmente ela tem algum comportamento de uma pessoa mais velha. Hoje você já vê pessoas com 7, 8 anos tendo uma conta numa rede social, seguindo um influenciador. E essa aqui é a realidade. Todas as pessoas parecem que querem ser jovens. Essas pessoas mais novas que querem ser jovens e as pessoas mais velhas que querem parecer mais jovens. E um clássico exemplo, para você entender um pouco sobre isso, é um bolo de aniversário. Quando você vai para um bolo de aniversário, você tem algo muito polêmico, que são as velas. E quando você vê as crianças, quanto mais velas, elas ficam mais felizes. Mais de uma certa idade, você já não faz tantas questões das velas. Se erram para menos, aí mesmo que você fica mais feliz. Mas essa é a verdade, porque as pessoas elas buscam cada vez mais serem jovens. E isso não é apenas uma impressão. Existem alguns estudos que realmente comprovam isso. Um estudo de psicologia feito em uma universidade na Alemanha mostrou que 50% das pessoas hoje se sentem de 17 a 20% mais jovens do que elas são de fato. Olha essa notícia também desse mesmo estudo. Ele mostra que pessoas de 35 anos de idade hoje se sentem mais jovens e inexperientes do que pessoas com 25 anos em 1980. É por isso que o brasileiro gasta bilhões de anos nessa indústria que move muito dinheiro, que é de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. E cada vez mais as pessoas têm gastado mais dinheiro não para ficarem mais bonitas, mas simplesmente para voltarem a ter a aparência que tinham algum tempo atrás, na juventude. A pergunta que fica é: por que as pessoas querem tanto serem jovens ou aparentar serem jovens? Será que seria porque na juventude é um momento onde a gente sonha muito, onde a gente tem ambições de vida, onde a gente olha mais para frente do que para trás? Ou será que seria pela capacidade que a gente tem nessa época de querer aprender, fazer coisas novas, um espírito inovador, querer inovar e fazer coisas diferentes? Ou talvez seja o medo da vulnerabilidade da vida que nós temos depois de um certo tempo? Essa é uma pergunta, com certeza, muito difícil de responder e muito particular. Fato é que o conceito da idade, ser jovem ou não, sempre será diferente em contextos culturais. E quando nós vamos na Bíblia, nós vemos uma surpresa, porque muitas das pessoas que nós olhamos como grandes heróis, com grande experiência, com uma grande sabedoria, na verdade são pessoas que tinham uma idade baixa. Eram pessoas que elas eram novas. Elas foram chamadas muito jovens para trabalhar por Jesus. E elas começam a crescer sua experiência, elas se desenvolvem, mas elas começam muito jovem. Um exemplo é Jeremias. Jeremias, ele aos 20 anos é chamado para se tornar profeta. Ele vai ser profeta por 40 anos. E ele tem uma vida dura, ele é preso, ameaçado de morte, ele sofre muito em nome do Evangelho, mesmo começando tão cedo. Em Jeremias 1 você tem o texto onde ele está abalado, porque agora ele é a boca de Jesus, mas ele tem medo. Nós temos também Daniel e seus 3 amigos, e já no primeiro capítulo, Daniel 1, nós temos aquele momento, aquele clímax, onde eles precisam ser fiéis a Deus.
Nós, quando ouvimos a palavra jovem ali, porque Daniel e seus 3 amigos eram 4 jovens, e a gente pode imaginar que eles tinham 21 anos para cima. Mas pelos relatos arqueológicos daquela época, mostram que aqueles jovens que foram para o cativeiro, tão novos, deviam ter aproximadamente de 13 a 17 anos de idade. Eram basicamente adolescentes. O que dizer de Maria, mãe de Jesus, que falam que a probabilidade maior era que ela tivesse 14 a 16 anos quando ficou grávida de Jesus. Esse era o padrão de idade onde as mulheres tinham filhos. Nós também temos um outro exemplo clássico na Bíblia, que são os discípulos de Jesus. Eles são muito mais novos do que a gente pensa muitas vezes. Tem um momento da Bíblia que você pode olhar essa história, onde os discípulos estão ali e é necessário pagar o imposto do templo. E as únicas 2 pessoas que pagam o imposto é Pedro e Jesus. Esse era o imposto que era recolhido para pessoas que tinham mais de 20 anos. Provavelmente os discípulos de Jesus eles tinham menos de 20 anos de idade quando são chamados. Os discípulos, os rabis chamavam discípulos que eram crianças, adolescentes naquela época. E isso explica também porque Jesus utiliza algumas palavras para os discípulos. Filhos, pequenos, pequeninos. Ele sempre chama os discípulos num grau diminutivo que era comum entre o relacionamento de um jovem, de um adulto, com um adolescente. Tirando Pedro, que era mais velho, tinha mais de 20 anos, provavelmente os discípulos tinham de 15 a 19 anos quando eles foram escolhidos. E isso explica porque todos eram solteiros, tirando Pedro, quando são chamados para serem discípulos de Jesus. E por último, nós temos Salomão. Salomão foi um homem que não sabemos precisamente por quanto tempo ele viveu, mas sabemos que ele reinou por 40 anos. E ele provavelmente começa o ministério dele, o trabalho dele quando ele era jovem. Alguns teólogos falam que ele tinha aproximadamente 20 anos quando ele começa. Abra sua Bíblia em 1 Reis 3:7. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor Deus, sua palavra será aberta, esteja conosco para que possamos compreender as suas verdades. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Reis 3, versículo 7. Aqui nesse capítulo nós temos um pouco da história de Salomão, aqui já no início do reinado dele. E olha só esse versículo, ele é muito curioso, diz assim, esse daqui é Salomão mesmo falando, quando ele pede sabedoria a Jesus. Ele fala assim, agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Então, esse texto mostra que Salomão ele era um menino quando ele começa, ele era uma pessoa inexperiente. E ele começa o seu primeiro reinado, seus primeiros anos de reinado, fazendo muita besteira, muita apostasia. Se você vai olhar na Bíblia, você tem vários capítulos de cada vez Salomão desvirtuando mais. Mas Salomão ele vai envelhecendo. E ele começa cada vez mais que ele vai envelhecendo a entender a relevância de tomar boas decisões na vida, desde a juventude. O Salomão que mais fala sobre a juventude não é o Salomão jovem, mas é o Salomão velho. E aqui vem algo importante, que talvez explique por que as pessoas querem ser jovens. A juventude é mais valorizada quando já não se tem. Como quando, eu diria que quase tudo na nossa vida. A gente acaba valorizando as coisas quando a gente perde elas. Mas Salomão, quando ele já não é jovem, ele dá 5 conselhos que auxiliam a nossa vida a ser mais feliz. 5 conselhos para futuros jovens, para jovens e para ex-jovens. Ou seja, para todas as pessoas. São conselhos universais. São conselhos que a sua maioria foram direcionados aos jovens, mas que aplicam a cada um de nós, independente de nossa idade. São conselhos que nós precisamos dar aos nossos jovens também. Não só levar para a nossa vida, mas também dar esse conselho para pessoas jovens que nós temos por perto, porque são coisas muito importantes. O primeiro aspecto é aproveitar a vida. Exatamente. Olha que Eclesiastes 11 fala sobre essa temática que é tão importante. Aproveitar a Bíblia. Aproveitar a vida. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 11. A gente vai ler o versículo 9 e o versículo 10. Eclesiastes 11, 9 e 10. Diz assim,
Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos seus olhos. Só que o texto não para por aí. E aqui vem a parte importante. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, o teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Então repara que nesse texto, Salomão ele está falando sobre aproveitar a vida e viver uma vida feliz, uma vida alegre. Mas ele coloca o contraponto também. Ter um equilíbrio entre desfrutar a vida, mas também viver de maneira responsável e temente a Deus. Mas quando se fala de equilíbrio, não é como uma gangorra, onde para um lado estar alto, o outro precisa estar baixo. Não é porque eu estou desfrutando da vida que eu vou viver uma vida de irresponsabilidade com as coisas de Deus. Ambas as coisas, elas devem andar juntas, elas devem apontar para a mesma direção. A maneira como eu desfruto a minha vida hoje não deve trazer consequências negativas para amanhã. O que seria aproveitar a vida no contexto bíblico? É ter um propósito de vida, cultivar boas amizades, se desenvolver, ser relevante perante a sociedade, fazer e receber o bem, amar e ser amado, aproveitar as boas oportunidades da vida. São coisas boas, são coisas nobres e elas nos ajudam também a aproximar de Deus, mas também a se aproximar dos outros, do próximo, a viver uma boa vida. É por isso que tem um texto tão conhecido em João 10:10 que diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, vida em abundância. O primeiro conselho é viver de maneira intencional para com Deus e também aproveitando a sua vida. O segundo conselho, não só se preocupar em ser inteligente, mas também ser sábio. E aqui nós vamos para um texto, para um livro da Bíblia muito conhecido, que é também de Salomão, que é Provérbios. Vamos abrir no capítulo 3, vamos ler aqui os versículos 13 e 14 de Provérbios 3, os versículos 13 e 14. Provérbios ali já é o capítulo, é o livro do lado, de onde a gente estava, Eclesiastes, aqui. Então, Provérbios 3, o versículo 13 e 14 diz assim: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ele dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Salomão foi o homem mais inteligente do mundo, mas não necessariamente ele foi o homem mais sábio. A maior parte do tempo ele estava aprendendo com seus próprios erros. E esse é um problema, você aprender só com seus próprios erros. O conhecimento é uma das bases da sabedoria, mas ele não é a única. A sabedoria é o discernimento, a capacidade de julgar corretamente o certo e o errado, o bom e o mal, fazer escolhas coerentes, ser assertivo na sua vida. Mas a inteligência por si só traz arrogância. A sabedoria, ela traz humildade. A inteligência envolve o esforço humano, a sabedoria e, acima de tudo, a bênção de Deus. A inteligência sem sabedoria é teoria sem prática. Esses textos, tantos textos que Salomão fala sobre a inteligência no início da vida, se contrastam de uma maneira com o que ele fala no final sobre a sabedoria. No início você vê um Salomão muito animado, muito feliz dando conselhos, mas no final você vê um Salomão reflexivo, porque ele aprendeu com os próprios erros da vida. Fez dele uma pessoa muito mais sábia. Mas você não precisa passar pelas dificuldades. Você pode aprender com seus próprios erros, com erros de outros ou com conselhos bons. E é por isso que esse estudo bíblico ele é tão importante, essa revista Esperança, porque você vai aprender conselhos não só para a sua vida espiritual, como conselhos para você preservar a sua saúde. Isso é muito importante. O terceiro aspecto aqui, se dedicar em tudo que fizer. Abra a Bíblia mais uma vez, não sou eu que estou falando, é o próprio Salomão. Abra em Eclesiastes 9, o versículo 10, perto do outro texto que a gente leu. Diz assim: tudo quando te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças,
Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse é um texto duro. É um texto duro porque ele põe uma necessidade da gente fazer as coisas hoje e agora da melhor maneira possível. Eu não sei se você já experimentou passar uma noite inteira sem dormir. Não deve, e se não experimentou, não faça isso. Mas se você já fez, sabe o que eu estou falando. Se você vira uma noite, no dia seguinte, você liga um modo que parece que é meio automático. Você vê as coisas acontecendo, você não tem um poder de reação, parece que você só vai viver na situação. Você não consegue fazer alguma coisa, pensar mais profundamente, porque você está não só cansado, mas você está esgotado, fatigado. Esse exemplo ele ilustra muito bem a nossa vida. Às vezes com a correria, com o estresse, com a rotina intensa que todos nós passamos. Não importa se você trabalha em casa, se você tem um trabalho ou o que você faça da sua vida. Parece muitas vezes que 24 horas é pouco tempo. E por conta dessa correria, a gente acaba ligando o piloto automático. A gente começa a viver constantemente de maneira apática. A gente começa a dar conta das nossas perdas só quando elas se vão. Estar nesse piloto automático é você não buscar melhorar a cada dia. Melhorar como um trabalhador, melhorar como um pai, como a mãe, como o esposo, como a esposa, em todas as áreas da sua vida. Você não busca melhorar, mas você só vai administrando uma situação que já está desgastada. Nada melhor para ajudar você nisso do que você pensar na brevidade da vida como nesse texto. E nem precisa pensar na brevidade da vida no sentido que você um dia vai partir, como o texto fala. É só pensar que a nossa vida é composta de fases, de ciclo, como a gente viu lá no início. Os ciclos se vão rapidamente e quando eles se vão, eles deixam apenas memórias. É por isso que um conselho que Salomão também te dá é para viver de maneira intensa e também de intencionalidade em tudo que você for fazer. Ser uma pessoa para aproveitar a vida da maneira correta, mas sempre mostrando os seus sentimentos e ser uma pessoa viva, aproveitando, vivendo de maneira não automática, mas de maneira racional, cada dia da sua vida. O quarto conselho que Salomão dá é uma vida de aprendizado. Esse é um conselho sensacional. E como a gente viu lá no início de Provérbios, o livro de conhecimento, a gente vai ver mais outro texto do início daquele livro que fala exatamente sobre isso. Abra sua Bíblia em Provérbios 1, versículo 8 e 9. Provérbios 1, versículo 8 e 9. A gente está lendo vários textos aqui, mas o bom é que são tudo próximo um do outro. Então não vai ter que folhear muito a Bíblia aqui. Provérbios 1, versículo 8 e 9 diz assim: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Esse texto ele é muito importante e ele acerta precisamente um ponto que ele é importante não só pelo fato de aprendermos com o pai e com a mãe, mas a necessidade que nós temos de aprender com pessoas mais velhas, pessoas com mais experiência. Muitas vezes nós aprendemos com pessoas mais velhas depois de um fracasso. Depois da gente fazer alguma coisa ruim, a gente vai lá e conversa e tem alguém próximo que fala, você deveria ter feito isso e não aquilo. Mas muitas vezes já é tarde demais. Se você quer ser uma pessoa fracassada, a receita é muito fácil. Duas coisas que se você seguir, você vai ser uma pessoa fracassada. Tenha autossuficiência e tenha soberba. Se você tiver esses dois, você não vai buscar Deus, não vai buscar ajuda de ninguém, você vai se considerar uma pessoa autossuficiente. Mas se você quer ser uma pessoa que está profundamente crescendo, melhorando, se desenvolvendo em todas as áreas da vida, lembre que o conhecimento ele é muito importante. E não importa quanto conhecimento nós tivermos, não importa quanta experiência nós tivermos, nós sempre devemos estar aprendendo. E a maneira mais fácil de aprender são com pessoas que têm conhecimento. Nós muitas vezes temos uma dificuldade porque nós achamos que sabemos das coisas. Você quer um exemplo? Se você prega na igreja, onde você frequenta, se você costuma falar num grupo, ou seja lá o que você for religioso,
Mas se você fala sobre essas coisas, existe uma temática que ela é muito difícil muitas vezes de falar, que é pregar sobre assuntos que todas as pessoas acham que sabem. Por exemplo, você vai falar sobre o amor de Cristo, vai falar sobre o perdão, assuntos que as pessoas vão achar que elas sabem e não precisam te ouvir porque elas já têm um bom conhecimento. Mas o que a gente acha que sabe não necessariamente é o que nós sabemos de maneira suficiente. E é por isso que é importante estar sempre crescendo. O quinto e último ponto, e o principal, é o tema central da nossa vida. O centro e o principal que nós devemos ter. E aqui nós chegamos no fim da vida de Salomão. O último capítulo do último livro que ele escreveu. Salomão, o homem mais inteligente da terra, tem como temática principal do seu último livro sua conclusão de tudo que é vaidade. O homem que conquistou muito, que foi muito poderoso e teve tudo, ele chega à conclusão que poucas coisas valeram a pena na vida dele. Dentre essas está o que ele diz em Eclesiastes 12:1, no último capítulo do último livro que Salomão escreveu. Eclesiastes 12:1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer em viver. O livro de Eclesiastes foca em vaidades e no final das contas podemos ver que estamos trocando constantemente o lugar de Deus por outras vaidades na nossa vida. Eu volto à pergunta inicial. Por que as pessoas querem cada vez mais serem jovens? Eu não faço ideia. Eu imagino que seja por vários motivos. Embora todas as fases da nossa vida tenham uma beleza e uma singularidade. Mas 2 pontos são muito importantes que nós lemos aqui. Primeiro aspecto, nós devemos gastar tempo aconselhando pessoas mais novas da nossa família, para que elas aprendam de maneira mais fácil, não errando como muitas vezes nós podemos errar. Se Deus usou tantos jovens na Bíblia, por que Ele não vai usar pessoas jovens hoje? Eu acho que Ele usa. E o segundo aspecto é que nós devemos aproveitar cada fase da nossa vida, seja a juventude ou seja qualquer outra fase. Mas mesmo aproveitando essas fases, nós devemos viver com uma joviedade de espírito. E sendo jovens de espírito, não podemos esquecer do texto de 1 Timóteo 4,12. Você provavelmente conhece. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja um exemplo aos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Como conciliar a idade biológica com a ideal? Pense como um adulto, vive intensamente como um jovem, aconselhe como um idoso e nunca deixe de sonhar como uma criança. Talvez as lutas da vida tenham tirado o sorriso do seu semblante, mas lembre que as dificuldades da vida, assim como Salomão teve as dele, só nos fazem olhar com uma gratidão maior por tudo de bom que nós tivemos e olhar de uma maneira mais pura como uma criança, como um adolescente, à volta de Jesus. Por isso, se você já tem uma certa idade, se você já passou por várias fases da sua vida, não perca algo tão importante, que é o espírito jovem. E que Deus te abençoe nessa missão que você tem. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor dá várias etapas lindas na nossa vida. Mas nós queremos todas elas passar com muita esperança e muita felicidade, te colocando em primeiro lugar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.